noite, como vocês veem ali em slide, que o Paulo pode apagar se quiser. Vamos falar da nossa velhice. Na natureza, e isso todos temos a experiência, nos apercebemos de tudo quanto a natureza nos rodeia. Na natureza tudo se completa por ciclos, tudo. Há um começo, há um meio e há um fim, sempre. Não podia, portanto, a humanidade fugir a esta realidade cíclica e assim nós nascemos, vivemos e morremos. O corpo, claro. Todos os nossos companheiros dos diferentes reinos da natureza aceitam esta realidade naturalmente. Não têm como se opor. Os minerais, os vegetais, os irracionais percorrem o seu caminho tranquilos, com a tal naturalidade que falamos, e aceitam-nos sem queixumes. São um exemplo para todos nós. O ser humano é o único que está dotado de capacidade de raciocínio e onde a consciência está, bem desperta, deveria, dizemos deveria, ser o que melhor entenda e aceite esta roda. Mas não. É o único que se revolta e não se resigna à marcha imparável do tempo. Vivemos a infância, os primeiros anos, com serenidade. Mas mal entramos na juventude, começam os dramas, com os problemas de afirmação. Depois ingressamos na idade adulta e com o avolumar das dificuldades, que são próprias do percurso de cada um, não aceitamos os reveses e as ocorrências afligentes. Tudo começa a ser motivo de revolta. E não poucas vezes desesperamos e fazemos afirmações deste género. Porquê logo eu que não faço mal a ninguém? Só a mim me acontece isto. Porquê? Interrogações que apenas cada um pode responder, encontrando dentro de si as respostas. É invariavelmente nesta altura que um acontecimento começa a tomar forma. O nosso corpo não é mais o mesmo. Ele vergou-se ao peso dos anos, ao desgaste natural provocado pela própria vida. Os braços são mais difíceis de manobrar, as pernas recusam-se a levar-nos onde queremos, escadas e subidas íngremes são um suplício, as costas começam a doer, ao princípio pouco, mas com o tempo começam a doer sempre. Nada funciona direito. Acertamos a pressão arterial, estragamos o estômago. Medicamos a dor, perdemos o sono. Mudamos a dieta alimentar, não encontramos sabor nas comidas. E isto é coisa velha, porque até ocorreu entre os apóstolos do Senhor Jesus, quando aconteceram algumas pequenas discussões a respeito do trabalho que teriam que fazer. Numa dessas oportunidades, os mais jovens daquele grupo apostólico passaram a tecer considerações sobre como poderiam levar o Evangelho às nações, renovando o mundo. Eram jovens, afirmavam, e tão logo o Mestre lhes permitisse, deixariam a Galileia a fim de pregar as verdades do Reino de Deus por toda a terra. Sentiam-se fortes e dispostos a isso. Respiravam com entusiasmo os ares da Boa Nova e supunham-se habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos de Jesus. Simão, o antigo pescador do lago, tudo ouvia e o seu coração foi ficando turvo de tristeza. Ele não era tão jovem quanto eles. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha. O que poderia o seu esforço singelo
perante a grande obra que se descortinava. Jesus, percebendo-lhe os pensamentos, mergulhou seu doce olhar nos olhos vivos do apóstolo e disse-lhes: Simão, por que te preocupas com a idade? Se fôssemos contar o tempo no relógio das preocupações terrenas, quem de nós seria o mais velho, tu ou eu? A vida pode ser comparada a uma grande árvore. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade são as suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem aos primeiros beijos do sol e flores que perdem as suas pétalas aos primeiros sopros da primavera. O fruto, no entanto, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, o fruto é a realização. Só ele contém o mistério da vida, cuja fonte se perde do infinito da divindade. Não te magoe a conversa dos jovens. Quando te cerque o burburinho da juventude, ama-os, para que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir também para os levianos. São crianças que pedem cuidados, como as abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Perdoa os seus entusiasmos sem rumo, como se esquecem as pequeninas tolices dos meninos que brincam na infância. Esclarece-os, Simão, e nunca penses que outro homem possa realizar a tarefa que te compete no concerto da vida. Tarefa que te foi dada pelo nosso Divino Pai. Um velho sem esperança em Deus, é um irmão triste, envolto em sombras. Mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então, se a juventude já não nos felicita o corpo e as nossas energias parecem estar pouco a pouco diminuindo, recobremos o bom ânimo e pensemos: ninguém no mundo possui o que tenho. A sabedoria, que é consequência de todos os reveses e problemas que enfrentei e venci. Ninguém tem a minha experiência. Cada qual é único no universo. As conquistas pessoais são intransferíveis. Ninguém poderá fazer aquilo que nos esteja destinado a produzir. Assim não percamos o ânimo e prossigamos sempre. Se possível, atuando com felicidade, dando do que temos aos mais novos, porque são rebentos novos que se ensaiam para a vida e necessitam do nosso amparo e da nossa orientação. Enfim, evitemos, tanto quanto possível, o rol imparável das queixas, só porque não queremos aceitar naturalmente o ciclo das nossas vidas e muito menos aceitar a idade madura. É curioso que a esta idade madura nós até temos medo de lhe chamar velhice. Inventamos outras designações. Pensamos que elas ofendem menos o nosso ego. Temos a terceira idade, temos o período geriátrico, temos a melhor idade, mas a realidade é inevitável. Quer queiramos, quer não, quando vivemos muito, envelhecemos.
É um período que deve ser vivido em plenitude, sem medos e sem dramas, onde cada um tem o seu espaço próprio, bastando para tal construí-lo com serenidade, a pouco e pouco, sem pressa, mas com determinação. Quantos idosos conhecemos com plenas capacidades de amar ao próximo? Idosos prestáveis, úteis, aceitando os seus dias como dádivas de Deus Criador e gerando à sua volta um ambiente de paz e tranquilidade. São os exemplos colocados no mundo para nos guiarem. E ouvimos muitas vezes aos queixosos: quem me dera ter 20 anos e saber o que sei hoje. Esquecem que aquilo que sabem é o resultado da acumulação das experiências que viveram além dos 20 anos. Jamais o poderiam saber se não tivessem feito já a maioria do percurso das suas vidas atuais. É, portanto, isso a justa paga que a vida nos cobra. O saber mais coisas a troco dos anos que já passaram. O Espiritismo ensina-nos uma receita infalível para ultrapassarmos esta fase das nossas experiências tranquilamente. Ninguém morre. Como Allan Kardec referiu, o Espiritismo matou a morte. Se acreditarmos nisto, mas acreditarmos de coração, vemos os nossos cabelos embranquecerem com naturalidade, clarearem com a cor da alva neve, veremos a nossa pele enrugar como a crosta da terra ressequida. Mas essas terras ressequidas voltam a ter vida quando chegam as chuvas. É o nosso ciclo que devemos tirar o melhor proveito, com amor e carinho por tudo aquilo que a natureza nos dá. Narramos um velho koan, que é uma parábola taoísta, que nos mostra, sem a menor sombra de dúvida, que o ciclo da vida se repete. E repete-se tantas vezes, quantas as necessárias para a nossa evolução. Um velho Swami, mestre, está estirado na sua simples e pobre esteira. A saúde muito debilitada, está muito fraco. Ele sabe que a irmã morte ronda por perto. Há longo tempo ele se preparou para a receber. Dela não tem receio, nem sequer a quer evitar. Cumpriu a sua vida, aceitou serenamente o seu karma. É uma alma tranquila. Ante o silêncio no quarto, concluiu as instruções aos seus discípulos, dizendo: eu me irei por pouco tempo, retornarei em breve. A fragilidade do meu corpo impõe-me o dever de partir, mas logo chegarei com roupagem nova. Quando vocês souberem que voltei, procurem-me, e eu os identificarei um a um. Uma tristeza profunda estampou-se nos rostos daqueles seguidores fiéis. Nos dias seguintes, a saúde do velho mestre piorou. Velava-o com ternura uma jovem devota, só que ela vitalizava-lhe a matéria com a força mental do apego. Dificultava-lhe, sem que ela se apercebesse, a libertação. Sábio e gentil, o moribundo entregou-lhe uma soma de rupias em ouro e pediu-lhe que fosse à cidade comprar algo que ele precisava. Ela, solícita, foi-se. E agora ele, aliviado daquela pressão mental que o ia retendo no corpo, desprendeu-se
partiu, seguindo livre. Passaram mais de 30 anos e falava-se que um santo homem aguardava os antigos discípulos para os identificar e transmitir-lhe novas lições. Era o Mestre reencarnado, que continuava espargindo bênçãos por onde a sua luminosidade passava. Todos que o conheceram e procuravam voltaram atestando a sua legitimidade. Apenas a outrora jovem devota, agora também idosa e amargurada, se negava a visitá-lo, enciumada com as notícias que ela afirmava que era tudo falso. Por fim, sentindo agora ela também a morte rondando, decidiu-se a ir conhecer aquele que afirmava ser a reencarnação do seu mestre modelo. Na festa do aniversário dele, ascética, misturou-se com a multidão e ouviu pregar à distância. Finda aquela alocução, ele desceu à praça, caminhando por entre o povo. Dirigiu-se a ela, que ficou presa aos seus olhos negros e ternos. Perguntou-lhe com gentileza: Gupta, onde está o troco das rupias de ouro que te dei? Antes de morrer, para me fazeres compras, lembras-te? Ela rendeu-se. Sim, afinal era a sua luz que voltava, a luz que agora se transmitia aos seus olhos quase apagados pela idade, a fim que ela pudesse contemplar a imortalidade. Que cada um de nós possa também aprender a acreditar na imortalidade dos espíritos que somos, porque só assim daremos sentido às nossas vidas, que vão envelhecendo com o beneplácito de Deus e as bênçãos de Jesus. Aceitemos tranquilos a nossa velhice e as nossas maleitas, sem medo da morte. O anúncio da chegada de Marta trazia sempre um sorriso ao rosto daqueles dirigentes de uma casa espírita. Tia Marta, como todas as crianças a chamavam, parecia espalhar fé, esperança e amor por onde quer que passasse. Mas dessa vez havia algo diferente na sua expressão. Com o rosto sério, ela contou que o médico acabara de lhe dar a notícia de que ela estava com um tumor em estágio avançado. Ele disse que eu tenho, na melhor das hipóteses, 3 meses de vida. As palavras de Marta eram graves, embora estivesse muito calma. Eu lamento muito, foi o que Joaquim começou a dizer, mas antes que ele terminasse a frase, Marta interrompeu: não lamente, Deus tem sido muito bom comigo. Tive uma vida longa e feliz e estou pronta para ir. O Senhor sabe disso, mas o que desejo mesmo falar com o Senhor é sobre o meu funeral. Tenho pensado muito nisso e há coisas que eu gostaria de ter. Os dois conversaram por um bom tempo. Falaram sobre os cânticos e as passagens evangélicas preferidas por Marta e as muitas lembranças que dividiram pelos 5 anos em que ela já frequentava aquela casa espírita. Quando pareciam que tinham acertado todos os detalhes, tia Marta parou, olhou para o irmão Joaquim com um brilho nos olhos e acrescentou: há mais uma coisa. Quando me enterrarem, quero meu velho evangelho numa mão e um garfo na outra. O pedido era surpreendente. E Joaquim interrogou: por que a senhora quer um garfo e quer ser enterrada com ele? E ela explicou: estive pensando em todos os convívios e encontros da nossa casa, a que compareci sempre ao longo de todos estes anos.
E uma coisa sempre me chamava a atenção. Em todas aquelas reuniões tão agradáveis, quando a refeição estava quase no final, alguém vinha recolher o prato sujo. Posso até ouvir as palavras que então me diziam. A pessoa inclinava-se sobre o meu ombro e dizia baixinho: pode ficar com o garfo. O senhor sabe o que é que isso queria dizer? Que a sobremesa estava vindo. E não se tratava de um pote de gelatina, não era um pequenito pudim ou uma taça de sorvete, porque nada disso se come com um garfo. Significava que era algo realmente gostoso. Um bolo de chocolate ou uma torta de cereja. Quando me diziam que eu podia ficar com o garfo, eu já sabia que o melhor ia chegar. É exatamente sobre isso que quero que as pessoas falem no meu funeral. Elas podem lembrar-se de todos os bons momentos que tivemos, isso será ótimo, mas quando passarem pelo meu caixão, quero que se espantem e perguntem: porquê o garfo? E quero que o Senhor lhes diga que eu fiquei com o garfo porque o melhor ainda vai chegar. Conclusão: vivamos bem e bem saberemos morrer. É um ditado oriental muito antigo. Dessa forma, poderemos ter a certeza de que o melhor ainda vai chegar. Também alguém conheceu um casal de idosos profundamente amantes um do outro. Viveram toda uma vida em comum, subordinada a um profundo e comovente amor. Era o resultado de uma convivência harmoniosa, respeitadora, podemos até dizer que libertadora, ao longo de um casamento de imensos anos. Neste casal, cada um foi para o outro o primeiro e único amor. Os seus olhos jamais viram, em termos de trocas amorosas, outras almas que não fossem as suas. Amavam-se profundamente. A sua vida diária era um constante hino à alegria. E o renovavam em cada manhã, que para eles começava invariavelmente às 6 horas, com um passeio pelo seu bairro, de mãos dadas. E dariam tantas voltas quantas as necessárias para verem o nascer do sol e ouvirem o relógio da torcineira dar as 7 horas. Então, dirigiam-se à padaria da esquina, compravam pão fresco e alegres, felizes, regressavam ao lar. Alberto tomava um bom banho, Alice preparava o pequeno almoço e juntos faziam a primeira refeição do dia, desejando naturalmente um ao outro que a jornada assim inaugurada fosse venturosa ao longo das horas. Despediam-se ternamente e o Dr. Alberto, médico, partia para o seu dia de trabalho. Ele desenvolvia uma prática clínica missionária, sempre preocupado com os seus doentes ou com os seus amigos que estivessem em dificuldades, regressando sempre ao fim da tarde, a tempo de juntos, ele e a esposa, orarem à Mãe Maria, de quem eram profundos devotos. Mas a nossa existência terrena não é só alegrias nem felicidade constante. A verdadeira felicidade ainda não é deste mundo. Licinha, Alice, mas ele gostava de lhe chamar Licinha, adoeceu, e adoeceu gravemente, e desencarnou. Por mais que tentasse, o Dr. Alberto não conseguia encontrar alento para suportar a perda. Ao longo da vida, e sempre que essa ideia o assaltava, fazia por desviar a atenção dela, pois o seu peito apertava, doía ferozmente, mal conseguindo quase respirar e até pensar.
Agora ele ali estava confrontado com a dura realidade. Pouco mais conseguindo fazer que lamber as feridas, sem vontade para nada. Eram 6 horas da tarde, sentado, ou melhor, enterrado, num cômodo sofá, recordava a derradeira conversa que tivera com a esposa amada. O momento em que ela, agonizante no leito da morte, lhe disse: meu velho, gostaria tanto de ser sempre o seu sol, aquele mesmo sol que tantos dias vimos nascer. Ele, tentando conter as lágrimas, respondeu-lhe: não fala assim. Ainda havemos de o ver nascer nos nossos passeios muitas vezes. Não se canse. No íntimo, eu estava ferido pela dor da certeza, da impossibilidade de uma recuperação. Fizera ele e vários colegas tudo ao seu alcance, mas o estado clínico era irreversível. De novo, ela balbuciou: lembre-se que mesmo quando o sol não aparece, por ser noite, ou haver muitas nuvens, ele está lá, brilhando, e eu quero ser o seu sol para sempre. Alberto só se lembrava que esta fora a última vez que vira Alice viva, e esta cena, como num filme, passava vezes sem conta na sua memória, torturando-lhe a tela mental, e provocou-lhe uma dor lancinante no peito insuportável, como se alguém lhe quisesse arrancar o coração. As horas passavam e ele mecanicamente levantou-se e foi buscar uma foto da sua Licinha, onde ela sorria abertamente. As suas mãos procuraram uma moldura preenchida com uma fotografia antiga e um velho familiar e fez a substituição. Correu para o oratório e depositou a foto junto aos pés de Maria de Nazaré. Agora caiu de joelhos e, em profunda comoção, chorando copiosamente, olhando mais para Alice do que para a Virgem, orou automaticamente a Ave Maria. Estava entregue ao desânimo, por isso deixou-se cair e, ajeitando o corpo, preparou-se para passar ali a noite e adormeceu. Nem sequer se preocupou em fechar as portas e as janelas. Acordou com o som estridente do despertador do seu relógio. Eram 6 horas da manhã. A mesma hora do passeio diário com Alice. Esfregou os olhos e sentia o corpo dorido pela posição incómoda do sono no chão. Sentou-se e imediatamente o seu olhar pousou no oratório. Uma luz luminífera de um intenso dourado filtrava-se através da janela, que ele não fechara na véspera, e incidia diretamente sobre o retrato da sua amada. Ele ficou estático a olhar durante muito tempo. Quando o relógio da torre bateu as 7 badaladas, que era a hora habitual do fim do passeio, a luz do sol deixou de transitar no quarto e saiu completamente da fotografia. Alberto não pôde conter as lágrimas. O seu sol, Alice, estivera ali, toda uma hora consigo. O seu ânimo agora renovou-se. Não se sentia mais só, mas sim acompanhado pela alegria da sua vida. Tomou um banho revigorante, fez a barba, tomou um pequeno almoço reforçado e saiu para trabalhar radiante. A partir desse dia, nada mais abalou a sua convicção que a amada companheira Licinha seria para sempre o verdadeiro sol da sua vida. Que bom seria se conseguíssemos todos nós ser o sol da vida de alguém, fazendo valer a pena a nossa velhice.
Pela vossa atenção, muito obrigado.